A paz do Senhor, meus irmãos, muito bom dia. Chegou o dia, né? Aqui com o nosso irmão Edno. Tive a satisfação de conhecê-lo domingo passado na nossa igreja. Está aqui, você está se perguntando, poxa, mas não é ao vivo? Realmente, mas a gente não podia perder essa oportunidade, né? Nosso irmão Edno mora na Bahia? Na Bahia. Na Bahia. E está de passagem, veio visitar a família aqui em Portugal e a gente aproveitou e agarrou ele, né? Porque na próxima semana, no próximo domingo, ou melhor, nesse domingo que você está assistindo, ele já está no Brasil. Amém? É por isso que nós fizemos esse programa gravado. Vou apresentar o irmão Edno, né? De uma forma bem simples. Olha só. Tá pensando o quê? Edno dos Santos Costa, professor, licenciado em Geografia pela Universidade do Estado da Bahia. Ele é pós-graduado em Ensino de História, Geografia e Meio Ambiente pela Faculdade FAVENE, teólogo com bacharelado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico do Estado de Santa Catarina. Casado há 35 anos com a dona Mariluce Lopes Barbosa, um amor de pessoa também que tivemos a oportunidade de conhecer. Tem 4 filhos, 2 netas do coração e um neto biológico, 61 anos de pura experiência e nasceu na cidade de Amargosa, no estado da Bahia. Atualmente ele reside em Salvador, onde é membro da Igreja Batista Metropolitana. Trabalha ainda como professor do ensino médio na rede estadual na Bahia e prefere ser chamado, além de ter todas essas especificações no currículo, de professor Edno ou simplesmente irmão Edno. Tá certo? Falhou alguma coisa aí? Tudo certinho. Amém. A palavra está com você, meu irmão. Um bom dia para a galera. Um bom dia, irmão Micael. Um bom dia para você que está nos assistindo. E é um prazer estar com os irmãos nesse dia, nesse programa. Para nós é satisfatório, é muito bom poder falar de Deus, falar do seu amor, da sua graça. Conhecemos novos irmãos aqui neste país, nessa cidade. E para a glória de Deus, estamos juntos. Vamos conversar aqui aquilo que Deus tiver proposto no seu coração, no nosso coração e que seja para edificação na sua igreja. Amém. Tamo junto até a glória, né? Se E Deus... depois da glória. Depois da glória na eternidade. Amém, então. Dominicalcast no ar, nosso 3º episódio. E vem mais coisa por aí, é só bênção chegando. Amém? Irmão Edno, a pergunta que não quer calar, olha. Essa é de praxe. Tem 2 perguntas que são de praxe para todos. A primeira, na verdade, você foi convocado a nos trazer uma lembrança. Por que essa lembrança? É para você, Micael? Também, né? Mas olha, essa, por exemplo, nosso pastor André foi nosso primeiro convidado, trouxe essa lembrança, vai estar na nossa bancada. Para ele estar assistindo agora, mostrando para os amigos, dizendo assim, olha, tá vendo aquilo ali? Foi eu que levei, participei. Dá uma olhada lá no episódio e tal, né? Nosso pastor Jades também já esteve por aqui. E agora você vai deixar essa lembrancinha pra gente, para lá no Brasil você dizer, ó, tá vendo ali naquela bancada? Eu estive ali. Então o que você trouxe aí pra gente? Deixa eu ver aqui que eu escondi. Eu trouxe essa plantinha, ela é uma planta, eu não lembro bem do nome da espécie, mas é uma coisa interessante, porque ela não necessita muito de água. Ah, eu lembro que chamam suculentas. Suculentas. Ela não precisa muito de água, mas também precisa. Ela depende muito do sol, mas também não pode exagerar. E o que foi que eu considerei ao trazer essa plantinha? Que ela precisa de estar sendo regada. Regada com água, regada com sol, regada com amor, acima de tudo. E aí eu quis trazê-la para que nesse programa, nesse espaço, vocês estejam lembrando que assim como a planta precisa de estar sendo cuidada, a nossa vida precisa de estar sendo regada dia a dia pela palavra, pela oração, pelo cuidado mútuo, pela comunhão com os irmãos, pela edificação em amor que a igreja propõe. Essa plantinha é o símbolo disso, que eu achei interessante para vocês. E aí quando eu vê-la, vou estar sempre lembrando também de mim.
Amém. Da minha vida que precisa de estar sendo regada. Amém, amém. Olha, gostei muito, muito realmente da lembrança, é uma suculenta. E vai estar aqui, o lugarzinho dela já está reservado aí. Muito obrigado, meu irmão. E a pergunta que não quer calar também é a segunda. Quem é Jesus Cristo de Nazaré para você? O que ele representa na sua vida? Fique à vontade. Jesus Cristo de Nazaré, o homem sem... que não dá para explorar os adjetivos que eu poderia traçar aqui para Jesus. Para mim, especialmente, Jesus é tudo. A minha vida, o meu ser, o meu respirar, a minha expectativa quando eu acordo é Jesus, a minha recordação do dia quando eu termino é Jesus, a minha melhor lembrança da infância é Jesus, a minha expectativa da velhice é Jesus. Então, na minha vida, eu tenho que dizer que Jesus é tudo. Até porque Ele é a minha ponte a Deus, Ele é o meu caminho a Deus, Ele é, acesso, né? Ele é a minha luz nesse mundo, Ele é a minha guarda nesse mundo, Jesus é o meu escudo, Jesus é a minha torre. Jesus é o meu socorro, Jesus é o meu remédio, Jesus é a minha esperança de vida, Jesus é a minha esperança de eternidade, Jesus é a minha razão de viver. Ele como homem, agora traçando um plano do que Jesus fez aqui nessa terra, não há como dizer nada de homem algum que possa alcançar a dimensão dele. Há um pensador mais recente que ele diz assim, se Jesus que é tudo aquilo que ele dizia ser, é interessante isso, ou ele é tudo aquilo, ou ele é louco, ou ele é um farsante. Então, porque quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão, eu sou a água, eu sou a porta e ele também eu sou o caminho. Eu sou, então, né? Quando ele chega naquele capítulo, naquele texto de João, né, que ele diz assim, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Então, Jesus é a figura mais emblemática, mas também é a mais acessível de todo o universo. Jesus não tem um interposto para que a gente não o alcance. Jesus, ele é ali, é acessível. Jesus é intransponível, mas apesar disso, ele é profundamente acessível. Ele não pode ser transposto do ponto de vista filosófico, mas ele pode ser alcançado pelo ponto de vista da fé. Eu posso chegar a Jesus a hora que eu bem quiser, porque ele está de braços abertos. Então, é a figura da qual eu gosto mais de falar. E falar de Jesus, falar desde da sua projeção, quando Deus o anuncia no Éden, que da semente da mulher nasceria um, que esmagaria a cabeça da serpente, até essa eternidade de glória que a gente anseia por encontrar, não com desespero, não é uma ansiedade desesperada, é um anseio esperançoso, porque ele diz, vocês sabem para onde eu vou. E vocês conhecem o caminho. Aí, a ponta de um discípulo, nós não sabemos não para onde você vai. E como é que a gente vai saber o caminho? Você sabe sim, porque eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, Jesus, na minha visão, é a figura universal que dispensa maiores comentários, mas que requer maior profundidade de reflexão. Ele é tudo. E quando ele diz que ele é Deus, é porque ele é Deus de verdade. Jesus é tudo. Jesus é a figura mais importante do universo. Jesus não se compara a nada, nem a ninguém. Deus deixa Jesus livre na sua vida para dizer, eu e o Pai somos um. Então, ao dizer isso, a gente resume Jesus a Deus. É verdade. E é interessante, né? Além de tudo que o senhor falou, ele é o divisor de tempos, né? Exatamente. É um divisor de tempos. É o antes e o depois de Cristo. Né? Até para quem não creu, para quem
infelizmente não aceita. Até nisso ele tem que concordar. Exatamente. Que existe o antes e o depois desse revolucionário, desse salvador. Né? E realmente, pastor, irmão Ed, é muito mais, né? Ele é muito mais do que aquele que está pregado ali na cruz para muitos. Muito. Ele é a nossa esperança da glória, é o nosso salvador. Eu acho interessante porque o escritor aos Hebreus, ele diz, vindo a plenitude do tempo. Então, nessa plenitude, a plenitude do tempo, um tempo exato, quando Jesus vem. Jesus não chegou nem atrasado, nem adiantado, ele chegou na plenitude. E nessa plenitude do tempo, ele tem uma visão abrangente da humanidade, desde o primeiro homem até o último homem que nascerá sobre a terra. É tanto que quando Isaías, o profeta messiânico, quando ele olha, né, ele vê Jesus no futuro. Interessante, eu acho lindo essa visão de Isaías. Ele vê Jesus no futuro, e aí ele diz, e quando Jesus olha, ele diz assim, ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Há muito tempo atrás eu ouvi uma palavra de um pastor, um amigo, uma pessoa bastante estudiosa, o título da mensagem dele era assim, a cruz foi uma derrota ou uma vitória? E lá tinha um subtítulo que diz assim, em que se baseia a autoridade da igreja? A autoridade da igreja se baseia justamente naquilo que Jesus fez. E Jesus nunca foi derrotado. Não foi derrota. A cruz foi a maior vitória, a obra da cruz foi a maior vitória que alguém pôde empreender sobre um ser em todo o universo. Jesus venceu principados, potestades, venceu fortaleza das trevas, venceu o inferno, venceu a morte. Então a morte, que a Bíblia diz que é o último inimigo do homem, a ser vencido, Jesus já venceu na cruz. Ela já é derrotada, ela não será derrotada. A morte já foi vencida. E Paulo chega a dizer isso, tragada foi a morte na vitória. Tudo isso acontece por causa de quê? Por causa da obra de Jesus na cruz. Então essa plenitude dos tempos, ele vê o Deus poderoso que depois lhe diz, quando Jesus morre e que ele vai a Deus, Deus volta e diz a Jesus, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Agora é o ápice da vitória de Jesus. Sabe aquela pessoa que vai para vamos fazer uma comparação, aquele atleta que vai para um torneio, de qualquer modalidade que seja, e a partida final, ele é escalado para jogar, e ele participa, e ele faz ou o gol da vitória, ou o ponto. É a prova final dele ali. E ele faz o último tento, seja daquela modalidade, que dá o título à sua equipe. Depois ele sobe ao pódio e recebe o troféu. E aí eu vejo, né, o salmista aí, ele profetiza isso quando Deus diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Deus está dizendo a Jesus, chegou a hora de eu te coroar. E todos os teus inimigos verão. Todos os teus inimigos verão. Lá em Filipenses capítulo 2, é interessante como a Bíblia trata desse assunto, quando diz que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, de homem, e na forma de homem foi até servo, e como servo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Para quê? Para que o nome dele se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. É nesse momento, nesse ápice, quando Deus coloca Jesus de volta, porque ele tinha orado antes ali. Aquela oração de Jesus, quando ele chora, ele começa a dizer, Deus, torna a dar-me a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha que coisa linda. Jesus olha e pediu a Deus, eu quero aquela glória de volta. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Para aí voltar àquela glória, da qual ele houvera se esvaziado, ele precisava passar pela cruz. Por isso eu vejo Jesus como uma figura mais importante,
mais tremenda, Jesus como a figura que Deus reconhece no universo. A esse Jesus a igreja adora. Irmão Wesley, interessante, muito bom o que o senhor está falando. Eu quero mais é escutar mesmo. Lembrando, pessoal, que eu estou aqui para ouvir, assim como vocês, né? Interferir o mínimo possível. Mas eu não poderia deixar de dizer, quando o próprio Jesus ele está aí no Getsemane, que ele faz aquela oração, eu por muitos anos pensei que Jesus estava ali com medo, como um homem, né? Naquele sentido de que, quando ele diz assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, né? O próprio Jesus ora a Deus pedindo isso. E eu ficava assim, nossa, realmente, Jesus já sabia tudo o que ia acontecer com ele, né? Que ele ia ser cuspido, chutado, bofeteado. A palavra diz lá em Isaías que ele seria moído pelas nossas iniquidades, né? Castigado, tudo. E aquelas ferramentas que seriam usadas ali, o açougue, tudo aquilo, iria realmente moer a pele dele, né? Ferir de uma forma tremenda. E ele iria ser pregado numa cruz, no madeiro. Então, por muito tempo eu pensei dessa forma. Nossa, Jesus sabia o que ia acontecer, então ele estava... Qualquer um de nós ficaria tenebroso, ficaria triste, ficaria angustiado, né? A ponto de suar sangue, transpirar sangue. Mas, na verdade, o que Cristo tinha mais... estava mais, como é que posso dizer, ansioso ali e tenebroso, não era nem por conta disso, era por conta que o Pai ia se ausentar dele, né? Porque a gente sabe que no momento que ele estava na cruz, carregando todo o nosso pecado, ele chega a dizer, Elohim, Elohim, lama sabachthani, né? Senhor, por que me abandonaste? Porque naquele momento Cristo estava carregando todo o meu pecado, o pecado do Micael, o pecado do irmão Edno, o pecado de quem está assistindo, que está achando que não tem jeito, que o que fez é horrível, que não vai ter correção, né? Cristo morreu também por esse pecado, pelo nosso pecado também? Todos. A Bíblia diz, Paulo fala que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e assim todos pecaram, logo todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nesse ponto que você toca aí, você vai perceber que Jesus não estava com medo da cruz. Jesus não estava com medo da morte. Jesus estava simplesmente apreensivo com esse momento que ele viveria de ficar destituído da glória. Ou seja, afastado da glória por causa do pecado da humanidade que viria sobre ele. E quando ele chora, que ele geme, que ele sua gotas de sangue, que a Bíblia diz, Jesus estava angustiado com o pecado da humanidade que agora é trazido sobre ele. E a Bíblia diz que Deus não convive com o pecado. Então, quando eu pequei, você pecou, aquelas pessoas que nos assistem pecaram, aqueles homens que vão nascer ainda, que estão no pecado de Adão, Jesus estava levando sobre si o pecado de toda a humanidade. É como Isaías fala, eu falei anteriormente, e ele foi ferido por causa das nossas transgressões. A cruz para Jesus seria um instrumento onde ele iria levar esses pecados para deixar lá. Mas para levá-los, ele teria que ir à cruz. Tanto é que o inimigo fez tudo para desviar Jesus da cruz. Ele tentou matar Jesus de outras formas, como a morte dos infantes, lá quando Jesus nasceu. Herodes manda matar todas as crianças. Ele tenta matar Jesus em outras ocasiões, inclusive naquela tentação do deserto, que ele se joga do templo embaixo. Que a Bíblia diz que teus anjos vão te amparar. Ele tenta tirar Jesus do foco, que era a cruz, porque a Bíblia diz que Jesus iria morrer e derramar o seu sangue em nosso lugar. Se você observar, o inimigo, durante toda a trajetória da humanidade, desde Abel, todo homem que nascia numa família, o inimigo achava que seria o Messias. Que nascia naquela família. Ele não sabia, né? Naquela família, aquela família que Deus estava conduzindo, nascia um homem, ele disse, esse pode ser o Messias, vou matar ele. Vou investir nesse. Vou investir nele. Então ele vai em cima de Abel. Ele vai em cima dos outros homens expoentes que a Bíblia vai mostrando. Todos esses homens, geração por geração, ele pensa que é o Messias e ele vai atrás. E quando Jesus nasce, né, o inferno estremece, toda a humanidade está apreensiva, mas a Bíblia diz que ele veio na plenitude, e nessa plenitude agora ele iria até a cruz. E quando ele vai à cruz,
Pedro, antes da cruz, Pedro diz assim, Senhor, para fazer alguma coisa com o Senhor vai ter que passar por cima de mim primeiro. Estou aqui para o que deve é. Jesus, ô Pedro, eu vou te falar uma coisa, tu nem sabe o que tu está falando. É melhor você ficar quieto no seu canto, porque a sua palavra pode comprometer você. Não, se for preciso morrer pelo Senhor, eu morro. Jesus disse assim, você vai até morrer por mim. Mas eu vou te dizer uma coisa, essa noite você vai me negar ainda. E Pedro sofre, estremece. Então, o inimigo tinha um projeto. Quando os meninos chegam para prender Jesus, os soldados, acompanhados pelo Judas, o discípulo vai lá e pega a espada e tenta matar o cara, arrancar o pescoço. Ele desvia e pega só na orelha. Mas ali é um projeto de tentar defender Jesus. Quando Pedro fala alguma coisa, ele diz, para trás de mim, Satanás. Porque você não entende as coisas de Deus. Olha, havia um projeto de Deus que Jesus ia à cruz. Agora há um projeto do inimigo de desviar Jesus da cruz. Aí Jesus vai até a cruz e lá na cruz ele faz a declaração universal da libertação do homem. Tudo está consumado. Esse ato, essa declaração de Jesus, é aquilo que Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, que ele foi exposto ao ridículo, né? Ele expôs o inimigo ao ridículo ao ser levantado na cruz. Aí Paulo diz assim, ele foi até a cruz e na sua morte, né? Ele expôs ao ridículo o inferno. E ele rasgou a cédula de dívida que era contra mim, porque eu tinha uma dívida eterna com Deus, que eu não poderia pagar nunca, e agora o inimigo tinha uma nota promissória, assinada por Adão, e agora Jesus expôs o inimigo ao ridículo, tomou aquela cédula, que era contra você, era contra mim, era contra você, amigo ouvinte, e Jesus falou assim, ele te deve quanto? Não deve mais nada. Rasgou, está pago, e cravou na cruz. Mas, olha, eu vou falar como um leigo, tá bem? Vamos, se é que o senhor me entende. Quer dizer que nós estamos num mundo hoje de 8 bilhões de pessoas. Sim. Né? A Índia agora ultrapassou já a China, a população só cresce, só aumenta, sem falar dos que já se foram. Sim. E sem falar dos que ainda vão vir. Esse Jesus aí morreu foi por todos esses? Todos eles. Jesus morreu por 100% da humanidade. Desde o primeiro homem até o último homem que nascerá sobre a terra. Agora, é um detalhe que a gente precisa observar. 100% daqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador participarão da glória eterna com Ele. 100%. Todo aquele... A Bíblia diz em João 3,16, que são palavras de Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, gerado por Deus, primeiro e único, para que todo aquele que nele crê, aí Paulo vai dizer na carta aos Romanos que todo aquele que receber, e João diz isso, né, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos, indistintamente, sejam homens, mulheres, crianças, adultos ou não, preto, branco, ignorante, sábio, que viveram no século passado, que estão nascendo nesse século, que nascerão daqui a séculos futuros, conforme a vontade de Deus. Todo aquele, a Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus morreu por mim e ele fez uma obra especial por mim, ele fez uma obra especial por você. Jesus não trabalha por atacado. Jesus trabalha individualmente. Então é por isso que cada pessoa precisa ter a sua experiência de novo nascimento com Deus. É o que Jesus diz a Nicodemos. Olha, meu filho, você precisa nascer de novo. Eu não preciso necessariamente, não é que eu esteja numa congregação evangélica que signifique que eu estou salvo. Não é porque eu estou numa denominação exuberante que significa que eu seja salvo. Eu só estaria salvo se eu tivesse confessado Jesus como meu Senhor e Salvador, reconhecido essa obra dele na cruz. Se eu não reconheço essa obra da cruz, que ele fez lá no Calvário, ele disse assim antes aos discípulos, assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, quando aquelas pessoas sofriam de um problema, e Deus mandou que criassem uma figura de uma serpente, e eles colocam na estaca, as pessoas olham para ela e ficam curadas daquele problema que estavam vivendo, que é um assunto muito extenso para a gente tratar agora aqui.
Aí ele diz assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele complementa esse pensamento no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, esse ato de Jesus de subir a cruz é como se eu pego um imã, sabe aquele objetozinho Sim. redondinho, que a gente coloca vários alfinetes no chão, coloca um papel e coloca o imã. Quando eu levantar o imã, todos os alfinetes serão atraídos a ele. Agora, alguns vão escapulir. Talvez por estar com o seu magnetismo defasado, o alfinete, não o imã. Sim, sim. Então, Jesus sobe a cruz e ele diz lá em João capítulo 12, versículo 32, por aí, ele assim, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então eu sou atraído por Jesus. Eu não vou a Jesus porque eu quero. Eu vou por Jesus por atração da cruz. E quem me convence disso é o Espírito Santo. E Jesus disse, olha, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu sou atraído por Jesus pela obra da cruz, através do Espírito Santo. Agora, eu preciso fazer uma coisa. Reconhecer o meu estado de perdição. Olha, uma coisa. O que é? Reconhecer o meu estado de perdição, onde eu estou, me arrepender da vida que eu vivi até agora, independente da proteção e graça de Deus, com a rebeldia do meu coração, eu preciso, primeiro, lembrar de onde eu estou, caído, perdido no pecado, porque todos os pecados estão separados da glória de Deus, e em reconhecendo isso, dizer, e agora o que fazer? Aí Jesus vai me dar a resposta. Está em Mateus capítulo 11, né, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quando eu vou a ele, eu digo, Jesus, e quando eu era criança, eu participava da Escola Bíblica de Férias, na Igreja Batista. EBF. EBF. E lá nós aprendemos 5 passos para essa salvação que o homem precisa. Eu pequei, Deus me ama, Cristo morreu por mim. Se eu aceitar Jesus, estou salvo. Isso lá na criancinha, a gente aprendia da EBF, e isso eu trago o resto da minha vida toda. Eu pequei, eu preciso, amigo ouvinte, reconhecer que eu pequei. Quem levou a Jesus à cruz fui eu. Fui eu quem levou Jesus à cruz. Então eu pequei. Deus me ama. Por que Deus me ama? Porque Ele me ama. Porque Ele me gerou, Ele me criou, eu sou criatura dEle e eu preciso voltar ao status de filho, porque como criatura eu caí no pecado e me afastei da glória. Não foi Deus quem me expulsou da glória, eu me afastei da glória e fiquei destituído. Aí eu pequei, Deus me ama. Cristo morreu por mim. Para mim voltar ao status de estar em glória com Deus, eu preciso receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Suficiente Salvador. Se eu aceitar Jesus... Único e suficiente. Isso aí é importante. Único e suficiente. Jesus não é apenas o único, Ele é suficiente. Eu não preciso de outras coisas, eu não preciso de atalhos. Eu não preciso de atalhos. Irmão Edson, e nem que eu procure. Não existe atalho. E não acharei. Pedro diz isso em Atos capítulo 4, versículo 12. Né? E em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, não existe. E Paulo vai dizer isso na carta a Timóteo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por isso Jesus se coloca como o caminho. A verdade que os filósofos procuravam, se você lembrar, na vida de Jesus aqui na Terra, aquele passado mais recente ali, todo dominado pela Grécia, antes do Império Romano tomar. A Grécia domina e a Grécia expande o conhecimento filosófico, mas todos os filósofos, inquestionavelmente todos eles, procuravam a verdade. E Jesus, como sábio,
Ele diz assim, olha, eu sou a verdade. Essa verdade que vocês procuram, sou eu. E eu sou a vida. O homem procura sempre esses 3 pilares. Um caminho a seguir, uma verdade a seguir. Para acreditar. Né? E a vida fora desse contexto de morte. Jesus se apresenta como esses 3. E ele diz, eu sou. E ninguém vem. Ele não fala que ninguém vai, ele fala ninguém vem ao Pai. Porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então, essa vida que Jesus quer oferecer, se eu não aceito ele, eu não vou ser salvo nunca. Esse dedo aqui não vai entrar em ação. Se eu aceitar Jesus, estou salvo. Então, Jesus é a figura central por isso, porque ele é o antes, o hoje e o depois. Amém. Entendeu? Amém. Então, essa proposta de Jesus para a salvação do homem, ela é inquestionável. Ainda que alguém queira tentar combater, debater, lançar dúvidas, não adianta. Eu posso até não receber. Eu posso até não aceitar. Mas eu não posso deixar de dizer que ela é a verdade. O homem pode ter o direito de rejeitar o tanto que ele quiser. Mas ele não pode negar que Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho único que o homem tem para voltar a Deus. Então, por isso a nossa proposta de dizer o que é que eu Edno, o que é que você, Micael, como igreja do Senhor, estamos fazendo no mundo. Aí agora entra aquele outro ponto que a gente estava até falando. Dessa função vamos já chegar nele. De dizer. E agora eu vejo meu colega de trabalho perdido. Eu vejo minha professora da faculdade perdida. E você sabe, o ambiente de faculdade, né, é um ambiente difícil. Para você sobreviver ao Evangelho. É assim, irmão, para a gente já ir para esse ponto, a gente já vai nele. Mas é interessante que você falou de ambiente de faculdade e realmente eu posso falar também com propriedade nesse sentido, como aluno, né? Lembrando que nós estamos aqui com um professor, licenciado, formado em geografia. Quantos anos já? Temos um pouquinho de quase tempo. 30 anos já. Olha, 30 anos. Então sabe muito bem o que vai falar sobre isso. Mas, ó, essa foi só a primeira pergunta. Quem é Jesus para você? Já viu tanto que você foi enriquecido dentro da Bíblia somente com essa palavra, com essa simples pergunta, né? Mas antes de a gente passar para o ponto central que a gente vai tratar, que é justamente a respeito dessa responsabilidade que a igreja tem, né, em levar a palavra e para trazer, né, resgatar o pecador perdido, nós gostaríamos muito de saber como que foi a sua conversão, né? Porque a gente se conheceu há pouco tempo e nem eu sei, para falar bem a verdade. Então, se o senhor puder falar um pouquinho como que o irmão Edno foi atraído por esse imã. É interessante. A despeito de ter nascido num lar evangélico, cristão, e talvez dado os meus primeiros passos e falas dentro de uma classe, de um berçário da igreja, porque apesar de ter 60 anos, mas no berçário, na igreja já tinha um bercinho lá, onde as mães deixavam os filhos. E eu nasci num lar evangélico cristão, um lar onde meu pai era um sacerdote responsável. Ele era membro da Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Amargosa, na Bahia, no interior da Bahia, uma das primeiras, das mais antigas do Brasil. Minha mãe também, menina de dentro da igreja, nascida ali, apesar de não ter nascido evangélica, mas logo cedo ela se converteu ao Senhor. E então eu nasci ali. Mas a gente nasce peixe, filho de peixe, mas mas o povo tem essa história, filho de peixe é peixinho ou sabe nadar, né? Mas vai ter que aprender alguma coisa. E, apesar disso, eu só vim ter consciência, essa consciência do pecado e da necessidade de um encontro pessoal com Jesus, justamente numa escolinha bíblica de férias, como eu falei, a famosa IBF. Quando tinha cerca de 7 para 8 anos, que já tinha razão, já sabia distinguir entre o bem e o mal. Naquela IBF houve um apelo da professora, ao final daquela semana, de quem gostaria de aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. E aí eu via as crianças assim, mas a gente não já tudo é crente, não já tudo da igreja. Eu até já tocava violão lá,
com 8 anos de idade, mas eu tive que aceitar Jesus. Eu precisava de publicamente declarar Professar. a minha necessidade de ter Jesus como meu Senhor e Salvador. E vou dizer uma coisa interessante, é que eu tinha fome de Bíblia, já com 6, 7 anos de idade. Aprendi a ler na Bíblia. Eu não fui alfabetizado por ninguém. Apesar de minha irmã tentar ensinar a gente alguma coisa, mas eu comecei a pegar a Bíblia sozinho e ler, e juntando as palavras, entendeu? E ali, eu conhecendo o Evangelho de Cristo através da sua palavra, naquela EBF eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, fiquei ali dentro da igreja por até 14 anos, 15 anos, não lembro bem. Eu fui batizado em setembro de 1979. Então eu já devia estar aí com quase 16 anos, não lembro bem disso. Porque eu precisava, como ser humano, como agente moral livre que eu sou, definir a minha vida com Deus. Eu não podia confiar nos meus pais. Até porque a Bíblia diz que o pai não levará o pecado do filho, nem o filho levará o pecado do pai, mas cada um dará conta de si mesmo a Deus. Essa foi a minha experiência de salvação, de reconhecimento de Jesus como meu Senhor e Salvador. E daí em diante, eu tive dificuldade na vida, caí várias vezes, sim, deslizei, fui embaraçado, né? Aqueles embaraços que Paulo fala, mas Deus é misericordioso e em todo tempo Ele puxa, Ele estende a mão e chama de volta. E o cantor, o sacro Sérgio Lopes, tem uma música dele que eu gosto muito, que ele diz assim, tente lembrar, quantas vezes ele já te levantou? Não dá para contar. Quantas vezes eu já fui levantado por Jesus, né? E ele diz assim, não, volta, o caminho está... apesar de aquele pecado lá de Adão, né, ter sido confessado, ter sido entregue a Jesus naquela cruz, mas existe o dia a dia, as deformidades, os embaraços, os espinhos, os cardos que a Bíblia fala, e a gente precisa estar diante de Deus todo dia, para que Ele nos lave, nos purifique, nos restaure, e confiando no Senhor, num processo de santificação, que a palavra de Deus propõe. Deus seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não sei se consigo responder tua pergunta, Sim, não. cabalmente, mas essa foi a minha experiência. Amém. E como, da mesma forma que eu creio que todos os meus irmãos biológicos, de dentro da minha casa, tiveram que passar por essa experiência, porque somos 9, éramos 14, 5 não resistiram às tempestades da vida, mas os 9 estão todos firmes no Senhor. Amém. Com suas esposas, dos seus esposos e seus filhos. Nós somos uma família grande, de adoradores, de músicos, de celebradores ao Senhor, e todos da minha família servem ao Senhor. Louvado seja Deus por isso. Amém. Graças a Deus. Mas uma coisa que, para quem está vendo em casa ou no trabalho, seja onde for, interessante que o senhor disse assim, eu nasci num lar cristão, não é? Nasci num lar cristão, amém por isso. Mas, quer dizer, uma pergunta, tá bem? Para ficar aí, para você responder. Quer dizer que se eu nasci num lar cristão, meu pai, a minha mãe, né, são crentes, aceitaram a Cristo, tudo. Eu já estou então, já estou na Kombi ali também junto, para aí já estou com a minha salvação garantida? Não, Basta só não. viver assim, estou aqui, estou com eles. Esse é o grande engodo que o inimigo lança sobre as pessoas. Eu até anotei aqui o nome de um livro, mas ele está em outra parte do celular, se eu vou procurar agora talvez demore. Que fala Enganado Eu. É um livro de um ator chamado Greg Hill. Greg Hill. Existe um engano. E essa obra de engano acompanha as pessoas por toda a vida, se ela não for atenta. Se a pessoa não for atenta, ela vai viver a vida toda enganada. E esse engano vai levá-la a uma eternidade sem Deus. Quando eu chego à minha consciência, no estado de consciência, que a psicologia até mostra isso, 6, 7 anos de idade, a criança já está em fase de decidir entre querer seguir o bem ou o mal.
entre o saber o que é certo e o que é errado. E é nesse momento que a família vai precisar ajudá-la também a despertar para esse sentimento de que ela precisa de Jesus na vida dela. Pai, eu não me leva para o céu, Maria não me leva para o céu. A Bíblia mostra que o pai e a mãe ensina o caminho. Então, quando eu ensino o caminho, eu estou dizendo ao menino, olha, aqui a vereda é essa, mas a decisão é sua. A decisão é minha. Quando eu, criança, aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, é maravilhoso, porque eu vou ter muito tempo para servir a Deus. Agora, eu posso esperar até quando? Você precisa correr logo. E por isso que nós pregamos o Evangelho para crianças. Entendeu? A gente... O próprio Jesus disse, deixai vir a mim, né? Não preciso evangelizar as crianças, sim. Nada de que criança é a igreja do futuro. Nada que a criança é o país do futuro. A criança é o país hoje. Então, se eu não treino essa criança para ela servir a Deus em criança e deixo à vontade, ela um dia pode se embaraçar. E ela não ter tempo de voltar, porque ela pode se perder no caminho da vida e, de repente, ela morrer sem Deus e sem salvação. Era filha de crente, era filha de pais cristãos, e a família não cuidou e ela não foi despertada para a salvação, porque eu preciso mostrar à criança que ela tem o pecado de Adão. Ela tem o pecado de Adão, e se ela tem o pecado de Adão, esse pecado de Adão precisa ser levado à cruz. Jesus já levou de todos, mas ela diz, Jesus, toma o meu. O que eu fiz, o meu ato de rebeldia contra o Senhor em Adão, eu quero que o Senhor apague. Jesus, e aí a Bíblia diz em Miqueias, o Senhor diz assim, eu pego os seus pecados e lanço no mar do esquecimento e não me lembro mais deles. E aí tem uma autora que diz assim, Deus coloca uma plaquinha lá, é proibido pescar. Deus lançou o pecado no mar do esquecimento e não é para ninguém pescar o pecado. Eu vou ter dificuldade, eu vou ter problemas como ser humano, mas a criança desde cedo precisa ser ensinada que ela precisa de Jesus, ela. E ela vai precisar confessar. Pedro diz assim, se confessarmos os nossos pecados, não, João, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Paulo diz em Efésios, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie. Então, todos pecaram e todos precisam dessa salvação, certo? Nada de latinha, de filho de crente, crentinho, de filho de pastor, pastorzinho, né? Sim, verdade. A criança precisa de ser evangelizada para a salvação. E é interessante que o senhor está falando da criança, pegando um gancho aí. Eu fico vendo hoje em dia nas igrejas, né? Na igreja que eu congrego, eu também já passei por isso, tenho 2 meninos aqui. E hoje em dia é muito melhor a gente pagar o preço. Qual pagar o preço no sentido do quê? Tem pais que vão para a igreja hoje e a criança está ali com 3, 4, 5 anos de idade ou 6 anos de idade e ele diz assim, não, é muito criança, vai dar muito trabalho, vai ficar correndo na igreja, vai ficar esperando na igreja. A própria psicologia fala que o caráter, né, o nosso caráter ele é formado nesse período. Exatamente. De 4 a 6, mais ou menos, encaixando o que o senhor falou que com 7 a gente já pode discernir se é certo ou se é errado, né? E então, eu louvo a Deus porque eu vejo pais hoje dentro da nossa igreja que pagam o preço, muitas das vezes não conseguem nem prestar tanta atenção no culto. Tem que pegar o menino daqui e corre para cá e bota no colo e sobe para o menino porque o menino está chorando e desce, mas está lá no culto e está lá com a criança. Porque você imagina uma situação dessa? Você está no culto sempre, você e tua esposa, e aí você deixa o teu filho com a babá, 4, 5, 6, 7, quando for com 10 anos que você quiser levar o menino, não vai porque não acostumou com aquilo. E ainda que vá, vai sem o coração. Eu vejo isso porque, apesar de minha família ser grande, nós íamos para a igreja. Íamos para a igreja. Domingo de manhã. Qualquer dia que tivesse culto, a gente estava lá. Terça-feira à noite, culto de oração, até para o ensaio do coral da igreja. Ciclo de levava, fica sentado aí. Meu pai era regente do coro,
Minha mãe cantava no coro, minha irmã mais velha já cantava no coro. E quem bagunçasse levava no coro, né? Lá. Às vezes ela deixava os menores em casa, os piquititicos, com um irmão ou outro, mas aí às vezes brigava tudo, saía na mão, né? E um abusava o outro, e quando chegava a gente pintava mesmo 6 meninos em casa, ou 5. Quando os pais chegavam do sonho do coral, às vezes estava tudo dormindo, a gente fazia arte, um batia no outro, dormia, mas estava lá. E nós tínhamos em casa também o costume do culto de oração, o culto doméstico. Culto doméstico. Né? E quando a igreja estava em semana de oração, que às vezes meu pai ia sair para aquele culto matutino que começava na igreja às 6, mas a gente acordava às 5. Tá? E orava, e depois ele ia para o culto matutino. E alguns de nós iam puxados pela asa, mas ia. E todos aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Alguns passaram um tempo fora no mundo, né? Mas a semente foi plantada. A semente foi plantada, voltaram para Deus, né? E não tem nenhum afastado. Então, não vai morrer porque vai para a igreja. E a igreja cabe o papel de oferecer uma estrutura, né? Que a criança se sinta, né, à vontade. E a família tenha o conforto de ter sua criança assistida e tal, mas é do pai e da mãe a responsabilidade. A família não pode terceirizar a evangelização ao filho. Esse é um grande problema. Eu não posso terceirizar a evangelização do meu filho ou do meu neto. Quem tem que evangelizar meu neto é meu filho e minha nora. Eu evangelizei meus filhos e assim sucessivamente. Eu já cheguei a ouvir isso, e a gente fale de Jesus para o meu filho. Não, quem vai falar de Jesus para o seu filho é você. Se você não está falando de Jesus para o seu filho, como é que ele vai ouvir o que eu vou falar? Porque você tem um compromisso com Deus e ele vai querer buscar em você o espelho, o exemplo, né? É até um assunto futuro que nós vamos tratar daqui a pouco. Mas eu preciso saber, entender que eu não vou deixar minhas crianças em casa, dependuradas no celular, numa rede social, num programinha lá. Não! Tem uma igreja que bota um culto lá para a criança na televisão, deixa ligada com a pessoa tomando conta e eu vou para a congregação. Não! A congregação é o lugar da criança aí. Ali ela vai ser formada em comunhão, em obediência, atenção à palavra, né? Aprender a estar em congregação. Tudo isso ela vai aprender. Se eu deixo de lado, mais tarde ela vai para a faculdade. E lá na faculdade vai E o mundo não brinca, né? Não. Na faculdade, o que é que vai vir para ela? As atrações desse mundo. Bomba, só vem bomba. Essa criança precisa estar guardada, blindada pela palavra de Deus que lhe foi programada durante toda a vida. Porque quando ela chegar lá, no ambiente, né, pernicioso, né, mesquinho que as universidades oferecem, ela vai ter a palavra de Deus consigo. Ela vai ter. Me lembro de um episódio com meu filho. Nós temos 2 filhos biológicos e 2 filhos do coração. E o meu filho, um dia, já depois da adolescência, já estava na juventude, ele resolveu ficar em casa. E aí ele tinha violão, comprou um contrabaixo e começou a tocar e tal. E um dia ele me disse: pai, eu vou tocar uma banda. Mas eu sabia que não era o lugar dele. E ali a gente percebeu como Deus tratou. Mas por causa da semente da palavra. Ele voltou para nós quando nós o arguímos e ele disse assim: vocês acham que eu vou esquecer de alguma coisa daquilo que vocês me ensinaram? E não demorou quase nada aquela banda, foi só um fogo de palha. Tocou acho que 2 vezes ou 3. Porque a raiz não estava lá. Se decepcionou. A raiz estava aqui. E Deus o trouxe de volta. Esse é meu filho. Então, a palavra de Deus, semente de Deus, na vida do coração das crianças, do adolescente. Eu aceitei Jesus, meu filho já era grande, agora como é que eu faço? Quando eu aceitei Jesus, alguém pode dizer, eu já estava com minhas crianças maiores, eu não criei na igreja, mas você agora vai tratar, vai levar isso a Deus e Deus vai lhe dar sabedoria para conduzir seus filhos, porque eles agora vão ser ensinados dentro da palavra, né? E a Bíblia vai lhe dar direção, você não vai perder. Pode ter certeza que aqueles que aceitaram Jesus com seus filhos já maiores, até adultos que sejam, Deus dará sabedoria para conduzir isso. Não, cara. É isso, meu irmão. É bênção de Deus. Olha, realmente estou sendo muito, pessoalmente,
muito edificado com essa palavra nessa manhã. Mas vamos passar aqui para um tema também de extrema importância, né? Que hoje em dia, como você falou, muita gente quer terceirizar alguns papéis, né? E algumas responsabilidades, até mesmo dentro, infelizmente, de algumas igrejas, a gente vê, pode-se dizer, algum tipo de terceirização. A partir do momento que eu vejo igrejas que estão preocupadas só com a prosperidade do seu membro, né? Só com a roupa que ele vai vestir, o carro que ele vai andar, a casa que ele tem, eu vejo que há uma terceirização, porque outras pessoas vão ter que cuidar disso, que é da salvação. Então, irmão Edno, na sua opinião, qual é a responsabilidade que a Igreja de Cristo tem nos dias de hoje, né? Vamos falar de atualmente, para resgatar, né? Para levar a palavra a esse pecador, a essa pessoa que está nesse mundão aí perdida, sem às vezes nunca ter nem ouvido falar do amor de Jesus. A gente precisa, em princípio, irmão Micael, definir realmente o que é a igreja, antes de dizer qual seria a sua responsabilidade. Porque a igreja é um organismo vivo. A igreja não é um órgão, não é uma organização estática, uma organização humana simplesmente, formada num cartório, de uma burocracia, né, de pessoas, de governos, seja lá o que for. A igreja é um organismo vivo. De onde vem esse organismo vivo? Vem de uma palavra que Jesus propõe em Mateus capítulo 16, quando Jesus estabelece a igreja. Ele estabelece, ele diz, sobre a palavra de Pedro, sobre essa palavra que você falou aí, que é uma confissão pública de que eu sou o Cristo, sobre esta palavra, do reconhecimento de que eu sou o Cristo, o Messias de Deus, eu edifico a minha igreja. Eu crio a minha igreja, eu estabeleço. Porque a igreja ela é criada a partir de uma necessidade agora, porque Jesus vai embora, Jesus vai voltar para o Pai. E ele precisa deixar na terra a sua representação. E a igreja é a representação viva de Cristo na terra. Só uma digressão aqui, Deus não abençoa a humanidade de forma nenhuma sem que essa bênção passe pela igreja. Toda bênção que a humanidade recebe, ela passa pela igreja. Deus vê a igreja como seu canal para abençoar a humanidade. Irmão, assim, há um simbolismo disso naquela arca que era usada pelo povo de Israel, e aquela arca simbolizando a presença de Deus. Onde a arca vai, a bênção do Senhor chega, e a arca ela está simbolizando isso. Hoje nós não temos a necessidade daquela arca, porque nós temos Cristo, e a sua igreja é o corpo de Cristo. Então a igreja é composta de pessoas que formam o corpo de Cristo. Micael, particularmente, e Edno, particularmente, não é o corpo de Cristo. Quando nos juntamos como igreja, nós somos o corpo. Cada um como um membro, né? Representando. Todos juntos. A igreja que está na China, a igreja que está na Índia, os irmãos que estão no Japão, que estão no Brasil, que estão na Nova Zelândia, todos esses irmãos juntos, no mundo inteiro, formam o corpo de Cristo. E a bênção de Deus se derrama através dessa igreja, que é o seu corpo, para a humanidade. Por isso que precisamos orar pela humanidade. Então, quando eu oro, como igreja do Senhor, porque a gente às vezes confunde um pouco a questão que a Bíblia fala, a gente acha assim, eu sou corpo. Não, você é um membro do corpo, é uma célula, talvez um átomo dentro do corpo. Eu só sou corpo quando eu estou no corpo. Se eu ajo fora do corpo, eu sou anomalia, né? Um dedo fora do corpo é até morto, né? É resto mortal. Resto mortal. Então, legal. Como corpo, é a mesma coisa de eu dizer que eu sou templo. Paulo diz, vós sois o templo. Olha o que Paulo fala. Vós sois o templo. Vós, ele está falando da igreja. A igreja é o templo do Espírito Santo. E quando eu estou sozinho, querendo agir sozinho, eu corro o risco de criar uma anomalia. Né? Eu não posso fazer isso. Então, toda a visão minha como servo de Deus tem que ser focada no corpo. E a igreja como corpo de Cristo, ela tem uma responsabilidade
né, muito grande. A igreja tem a função principal de tornar a mensagem do Evangelho de Cristo conhecida. Em Mateus capítulo 28, versículo de 18 a 20, já diz assim: ide por todo mundo. Antes disso ele fala assim: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. A autoridade é minha. Isso tem que deixar bem claro. A autoridade é de Jesus. Então, como ele é o cabeça e nós agora somos o corpo, agora nós temos a autoridade dele. Então ele diz assim: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É o próprio Cristo dando essa ordenança. Ele está dando essa ordenança. Ele tem uma tarefa da igreja. A igreja tem uma tarefa. Ah, mas somos pequenos. Não, você é pequeno, uma congregação pequena de 20 pessoas, como um bairro. Mas nós somos a igreja do Senhor. Existe um comando da cabeça para a igreja. E quando isso foge desse padrão, aí a igreja se perde na sua função, que é de fazer discípulos. Então eu vou entender aquilo que Jesus falou. No de Marcos ele diz assim: ide, todo mundo, fazer discípulos, ensinando, né? Pregando, e matriculem as pessoas na igreja, tragam elas para cá. E agora ensine. Então a igreja tem uma função, tem uma responsabilidade para cumprir esse seu papel na terra. Eu entendo que há etapas que devem ser cumpridas para que essa tarefa seja alcançada. E a primeira grande tarefa que a igreja precisa desenvolver é a partir de cada membro em especial. Ora, se eu tenho um culto, se eu tenho um trabalho de evangelização, ele vai depender de mim. Então, o primeiro passo para a igreja cumprir a sua responsabilidade está no membro. A vida devocional. o particular. O particular. A minha vida de intimidade com Deus. Se eu não tenho, eu já deixo de ser igreja. Eu nem me meto para fazer nada, porque eu vou estar destoando das funções do corpo. Então a pessoa, como Paulo fala, se o dedinho disser, eu não sou corpo, eu não sou pé, por isso não sou do corpo. Ou a orelha disser, eu não sou o nariz, por isso eu não sou do corpo, então eu vou trabalhar sozinha. A orelha resolveu trabalhar sozinha, e ela cresce, ó, as células dela, né, vão crescendo sozinha, daqui a pouco você está com a orelha de jumbo, né? Dumbo, né? O elefante. Então o nariz diz, não, eu não sou do corpo não, eu vou trabalhar só. Ele vai crescer o nariz de Pinóquio. Mas a igreja funciona como membro, reconhecendo que eu preciso de Deus. A minha vida pessoal com Deus, como é que ela vai estar? Ela tem que ser alicerçada nos dois principais aspectos, né? Da vida cristã. Palavra e oração. Se eu não leio a palavra, se eu não oro da minha vida particular, eu não tenho intimidade com Deus, já desfunciona a igreja. Então, o primeiro grande passo vai ser a vida devocional das pessoas que compõem aquela congregação local, para que essa congregação local funcione como parte da igreja do Senhor, que está espalhada no mundo. O segundo aspecto é a vida congregacional. Pronto, já estou preparado, já tenho meu devocional em casa, leio a palavra, Deus fala comigo, eu falo com Deus. Porque as pessoas dizem assim, poxa, mas Deus não está falando comigo. Está falando sim. Abre a Bíblia, né? Abre a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, todo dia de manhã, se você abrir a palavra de Deus, Deus vai dar uma palavra nova. Interessante é isso. É nova. Não dá comida velha. Há o maná novinho. Há uma figura disso no maná, quando Deus diz assim, olha, todo dia de manhã pega o do dia e come. Não adianta guardar muito. Fica tranquilo que amanhã você vai ter de novo. No dia que for para guardar, eu aviso. É no sábado. Né? Guarda. Então, eu pego minha palavra, absorvo, como, degusto essa palavra, né? Removo essa palavra e agora eu tenho autoridade para funcionar nesse corpo, porque a partir de mim a palavra está me alimentando, está alimentando as células que estão ao meu lado, está alimentando as outras células que estão compondo essa igreja, e como igreja eu tenho uma vida devocional. Aí tem uma corrente hoje, nos nossos dias, tem uma campanha infernal pregando contra a congregação. Não sei se é aqui, mas pelo menos no Brasil e em outros países, a gente está vendo uma campanha ferrenha que é da parte do inimigo
enganando pessoas para que não congreguem. Você e Deus resolve o problema. Você ora, você lê sua Bíblia, você tem o seu relacionamento com Deus, você não precisa de congregação. Isso é um engano do inimigo. Eu preciso ter a vida de congregação. Por que a vida de congregação? Porque o primeiro ponto que eu vou ter na congregação é a comunhão. Eu estava ouvindo você e o pastor André, um outro pode, falando sobre a comunhão, né? O ter tudo em comum. Eu preciso desse relacionamento com meus irmãos, eu preciso viver a vida comum da igreja para que aquilo que eu fui nutrido seja passado para outro. Você se alimenta, você passa a sua nutrição para mim, eu passo para você e nós vamos espalhando. Ser um membro comungante, né? É, isso aí, isso aí. Cada um edificando aos outros, é edificação mútua e a comunhão é quem provoca isso. Você vai ter comunhão comigo só via internet? Não vai haver nada, não vai haver crescimento. A comunicação virtual é boa, é uma ferramenta excelente que Deus propõe para a gente hoje, mas ela não é o suficiente para nos trazer liga. Eu preciso de estar olho a olho, cara a cara, mão no ombro, abraço, oração junto, sentindo mesmo, orar de mãos dadas, pegar as cargas uns dos outros, né? Interessante que Paulo fala, levar as cargas uns dos outros, não é levar o cargo, levar a carga. Ele suportar, ou seja, tem hora que não vai ser fácil. Exatamente. E suportar em amor. Tanto suportar no sentido de aguentar a birra mesmo, como no sentido primordial da palavra, que é dar suporte. Ser plataforma para que o meu irmão tenha lastro para caminhar. Essa comunhão só pode ser desenvolvida na vida congregacional. Depois, eu tenho o companheirismo. Dentro desse processo, eu tenho pessoas mais próximas com quem eu desenvolvo maior afinidade. A gente tem interesses comuns de assuntos, de temas, né? de faixa etária, de propostas de vida. Então, no companheirismo, eu digo, poxa, Micael tem uma visão muito parecida com a minha, nesse sentido. A gente pode empreender algo mais direcionado a isso. Você gosta de um evangelismo de rua ou evangelizar pescadores, né? Eu também tenho essa paixão. Eu não sei pescar, mas eu vou lá e evangelizar os pescadores. Pesca homens. Se eu for pescar, o peixe vai me arranjar, levar com o anzol e tudo para dentro do mar. Mas aí eu desenvolvo companheirismo para oração, para trabalho de rua, de evangelismo. Para as irmãs que tem mais jeito para, de repente, gosta de trabalhar com criança, acha uma que também gosta, se junta. Costurar para abençoar pessoas que necessitam de roupinhas para crianças, para seus filhos. Há pessoas que entendem de esporte, por exemplo, né? Eu já fui, no passado aí, mais remoto, eu fui professor de escolinha de futebol. Porque eu via as crianças brincando de futebol na rua, eu queria que o meu filho jogasse futebol, mas eu não queria que fosse para a rua. Então, como eu tinha acesso ao exército, eu consegui, por exemplo, o campo do exército emprestado para, acho que 2 dias na semana, eu levava aqueles meninos todos ali de perto de casa, formei uma escolinha de futebol e levava tanto os meus como os dos vizinhos, e a gente passou um ano mais ou menos nessa comunhão, nesse companheirismo. Eu já ia dizer, eu imagino que antes de começar tinha uma palavra, tinha uma oração, né? Não perde a comunidade. Teve um outro tempo que eu criei, com meus colegas de faculdade, um curso pré-vestibular. Intensivão. E aí, nesse próprio sede do Exército, eu consegui a sala de aula com meus colegas, e aí, tem meninos da comunidade que não tem condição de pagar um curso pré-vestibular. Então, com aqueles colegas que tinham o mesmo interesse que eu, a gente focar nisso. Então, na igreja, eu posso fazer isso, né? Vamos evangelizar na favela e levar lanche, levar roupas usadas, levar roupa nova, cuidar dessas pessoas, levar remédio, interesses comuns dentro da igreja. Então, isso tudo é a partir desse companheirismo, dessa comunhão. Ali, eu vou também fazer um trabalho de discipulado. Vai conseguir chegar nessas pessoas. Chegar nessas pessoas. Aqueles irmãos que são novos na fé, que precisam de um acompanhamento. Discipulado. Porque quando eu vou discipular uma pessoa, eu não vou dar
uma apostila a ela, para ela ir para casa estudar e no dia eu fazer uma prova. Isso não é discipulado. Discipulado é eu fazer aquilo que Jesus disse, me segue aí. Vem comigo. Faz o que eu faço, não é? Olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou fazendo. E Paulo diz assim, gente, me imita, como eu imito Jesus. Seja meus imitadores, é verdade. Então no discipulado, isso tudo é proposto aonde? Na igreja. Porque se eu chegar, irmão, e dizer assim, olha, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Isso não é discipulado. Isso não é discipulado. O discipulado, né, a palavra discípulos, ela está muito ligada a aluno. Aluno. E aluno, eu não sei se você lembra da raiz dessa palavra, aluno significa aquele que está sem luz. Lá no grego ou no latim, aluno significa sem luz. Então, o aluno, normalmente, ele vem para você sem a luz daquele conhecimento. E eu vou fazer o que com ele? Eu vou abrir o foco, eu vou lançar sobre ele uma lâmpada e o seu conhecimento vai ser aguçado, vai ser atinado. E nesse caso cabe bem a palavra, aluno. Cristo é a luz, Cristo é a luz. Então, quando eu vou na vida comunhão da igreja, eu vou ter condição de estabelecer esses padrões de companheirismo, na formação, no treinamento daquela pessoa que já aceitou Jesus, já o recebeu como Senhor e Salvador, já está na comunidade. E agora? E ele precisa agora. Não é? É verdade. Ele precisa de ser treinado para ganhar outros. Isso ele vai aprender onde? Na vida comunitária da igreja, na vida devocional da igreja. Se eu não faço isso, se eu não vou para a igreja, se eu não tenho essa comunhão, como é que essa igreja agora vai sair para evangelizar? Aí vem a outra parte, que é o treinamento das pessoas para levar Jesus aos outros. E aí agora entra uma questão que a gente faz lá na igreja, vocês fazem todo domingo, eu faço na Belmont, é o culto. Esse culto a Deus, todo mundo junto, na alegria da vida cristã. Nesse culto, eu celebro ao Senhor, eu adoro, eu oro junto. E a última parte disso, depois disso tudo, é a evangelização, que é a parte fora Já está tudo preparado. Os alicerces já estão tudo preparado. Porque na igreja, na vida da comunidade como corpo, eu faço o trabalho de educação cristã, de amparo aos necessitados, o ensino da palavra vem para as faixas etárias, crianças, adolescentes, jovens, né? A melhor idade, que às vezes, em muito lugar, é muito desprezada, aquelas pessoas que já passaram dos 60 e estão dentro da comunidade, precisam de um trabalho direcionado para elas, porque elas estão, às vezes, depressivas, sem esperança de futuro, trabalhei a vida toda e agora? Agora está na hora de desfrutar do melhor dessa terra. A igreja vai proporcionar isso e eu vou formar líderes também. Líderes para as diversas áreas da igreja, mas eu preciso de sair agora para cumprir o ID. Para sair a cumprir o ID, eu preciso dessas outras etapas todas. Eu não posso... Não dá para atropelar. Não dá para atropelar. Quando eu vou para o ID, eu tenho uma questão. O primeiro ponto é o testemunho. Esse testemunho, né, que a gente precisa entender. Quem é que dá testemunho ao mundo? Eu não preciso falar nada para dar testemunho. Eu preciso responder as perguntas que o mundo vai me fazer. É diferente. Às vezes a pessoa confunde testemunhar com ficar falando coisas. O testemunho é a minha vida. A vida. E é interessante que Jesus toca em alguns pontos. Sal, luz. Ele fala isso. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Ora, se o sal for sem sabor, ele vai servir para quê? E se a luz estiver escondida, ela vai servir para quê? Aí ele diz assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Eu não preciso, o sal não precisa sair lá do saleiro e ficar gritando, ei, eu estou aqui, me bota na panela. Não, o sal não faz isso, ele está lá. Eu sei que tem sal ali, pego o sal e coloco na comida. E se esquecer... Eu sei que a lampadinha está ali, eu acendo a luz e ela brilha. Ela não fica gritando, a lâmpada está ali iluminando, ela não está gritando, eu estou aqui. Não, luz existe é luz. A necessidade de usar. E a luz é luz, e o sal é sal. Interessante que Jesus nos compara com sal e com luz, e essa é a parte do nosso testemunho. Um outro ponto que a Bíblia compara, Paulo nos compara com o perfume de Cristo. Então Deus toca em 3 pontos interessantes aqui. Paladar, olfato, visão.
O mundo precisa sentir o gosto, sentir o sabor do Evangelho, ou inicialmente sentir aquilo que o sal proporciona na vida da gente, que é sede pela palavra. Então o homem precisa olhar, o seu colega de trabalho, o meu colega de trabalho precisa olhar para mim e dizer, rapaz, o que esse cara tem que eu não tenho? Aí ele vem me perguntar, ué, o que é que você... Eu vejo você alegre, ou eu vejo você assim... Ganho mesmo que eu O que é que faz você ser diferente? Aí eu vou dizer, Jesus. E Jesus é Jesus. Eu não sinto falta de nada na vida porque Jesus é meu tudo. Aí eu provoquei nele o quê? Sede. Ele diz, mas eu não entendo bem, aí eu vou para a luz, né? Eu vou mostrar a palavra de Deus para ele, e aí desperta na pessoa a sede, desperta a fome pela palavra, e aí eu apresento Jesus como pão. Desperto nele a sensação de que ele precisa de orientação para a vida dele, eu vou apresentar Jesus como um caminho. Ele tem medo do futuro, ele não sabe o que será do seu futuro. Eu digo, Jesus já lhe garantiu o futuro, Jesus lhe garante isso através da sua palavra. Então, aí depois do meu testemunho, como igreja, não adianta você falar 1000 palavras para as pessoas, pegar um megafone e sair pela rua gritando aos berros, se você não tem testemunho. O que nós chamamos da vida cristã em evidência é o testemunho do cristão. Eu digo assim, poxa, aquela vizinha minha é diferente. Aí chegou uma família para morar a gente mora muito naqueles edifícios, né, aqueles prédios. Aí eu vejo chegar uma vizinha, um vizinho chegou de mudança, um caminhão carregado de coisa, está todo mundo bagunçado dentro de casa, arrumando a bagagem toda. Quem vai ter o que comer naquela hora? Então eu digo, Lúcia, leva uma bandeja de alimento para a vizinha que já acabou de chegar. Um café, se for na hora do almoço, né? Umas coisinhas prontas e dá para ela. Vizinha, trouxe aqui para vocês, se vocês acabarem de chegar, deve estar tudo ainda, né, desorganizado para almoçar. Não preciso falar nada. Outro dia aparece outra situação e eu não preciso falar nada. Eu preciso apenas viver. Ser. E aí eu vou vivendo. E eu estou sendo sal, sendo luz, sendo perfume de Cristo. As pessoas vão percebendo isso. Isso é meu testemunho. A minha conduta no ambiente de trabalho, a minha conduta no trânsito, a minha conduta... que o trânsito é um problema, né? É verdade. Qual é o lugar pior de se conviver, né, em determinada situação da vida do que no trânsito? Eu não sei aqui, mas em Salvador da Bahia, Brasil, meu irmão, conviver no trânsito e não perder a postura não é fácil. Então, isso é testemunho. Testemunho nas transações econômicas, testemunho na faculdade, eu como professor, eu como aluno. Então as pessoas veem Jesus e elas dizem assim, poxa, eu queria saber o que tem com aquela pessoa, que ela é diferente. Aí agora eu vou entrar com o Evangelho de Jesus, que ela precisa ouvir. E o senhor vai encerrar com isso. Porque a conversa tá ótima, tá muito boa, e a gente nem viu o tempo passar. Sim. Olhei no relógio agora e me assustei. Já passamos de 1 hora, né? E nesse último ponto que o senhor vai tratar agora, tem 3 minutinhos aí, acredito que seja suficiente. Desculpa por não termos mais tempo, mas eu gostaria que o senhor chegasse nesse último ponto para alcançar esse... É justamente esse último ponto aqui, é o que a gente chama de a proclamação. Nenhuma proclamação deve ser feita sem que primeiro haja esse testemunho. Porque aí eu vou estar esses passos são importantes. Malhando em ferro frio. Eu não tenho que ter a pretensão de ser um pregador se eu não tenho vida com Deus. Se eu não tenho testemunho alcançado das pessoas de fora. É o que a Bíblia propõe. Que para eu pregar o Evangelho, eu preciso alcançar testemunho dos de fora. Porque o mundo é movido por perguntas, entendeu? Quem move o mundo são as perguntas. E em relação ao Evangelho é isso também. Aí Pedro diz, olha, fiquem plantados, vivam a vida de Jesus para que vocês tenham como responder positivamente qual a razão da esperança que há em vocês. Então, Pedro, vocês precisam ter. Então, quando eu vou proclamar, aí agora eu vou tranquilo. Aí eu vou fazer culto ao ar livre,
eu vou contratar uma banda para botar numa praça em cruzada, vou evangelizar em avião, em navio, onde for, com a vida de Deus em mim. A igreja tem testemunho para dar, a igreja goza de testemunho. Aí lá no livro de Atos, na igreja, você vê que a igreja caía na graça do povo. Caía na graça. O que caía na graça? Era benquista. A igreja era aceita porque a igreja tinha testemunho. Então, quando Pedro se levanta naquele famoso dia de Atos, capítulo 2 e 3, né? E eles perguntam, o que é que vocês estão fazendo, gente? Pedro diz, olha, o que a gente está fazendo aqui é isso. Aí Pedro começa desde lá do Antigo Testamento até anunciar Jesus ressurreto. E aí ele diz, e agora? Quando o mundo lá fora ouve esse evangelho pregado por quem tem vida, ele diz, e agora o que é que vamos fazer? Estamos perdidos. Pedro diz, crê no Senhor Jesus. E cada um de vós seja batizado para receber o perdão dos pecados. Pronto. Não precisa mais nada. E aí você vai vendo todo o evangelho acontecendo isso. Os discípulos chegam no lugar, são arguídos, aí as pessoas dizem, o que é que a gente vai fazer agora? O carcereiro de Filipos. O que eu vou fazer, Paulo? Não, fique tranquilo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, irmão Micael, o fechamento dessa responsabilidade da igreja está na proclamação. Quando eu proclamo o evangelho, com a eficácia de uma igreja que tem vida com Deus, inevitavelmente haverá conversões. Porque as conversões serão resultado desse impacto que a palavra de Deus colocou na vida das pessoas. E quando elas requerem o que fazer, eu digo, é com Jesus. É só você ir a Ele. E aí, Ele resolve, entendeu? Essa igreja tem uma responsabilidade tremenda. Então, quando eu faço isso, o que está em Mateus capítulo 28, versículo 19, se cumpre. Só para a gente fechar, ele diz assim, ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Então, a proposta de Jesus para a igreja é a igreja ir. Para que a igreja vá, ela precisa seguir esses passos que nós conversamos aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado na salvação de vidas. O mundo está perdido, o mundo está caminhando a passos largos para a destruição, e os homens que estão nesse mundo perdidos precisam ser alcançados pela luz do Evangelho, que só a igreja tem para dar. Amém, meu irmão. Muito obrigado. Certamente, né, quem acompanhou a gente, quem está assistindo, quem ainda vai assistir, pode ter certeza, será muito abençoado com essa palavra. Irmão Edno, que você tenha um ótimo retorno ao Brasil, reverendo também a sua família que está lá, né? Amém. E que futuramente volte, que o seu lugar, a cadeira está garantida aí para você numa próxima. Amém? Irmãos, esse foi o Dominical Cast, mais um programa feito com muito carinho para você. E é isso, ó, vinde a Ele. Vinde a Ele. Você que está vendo esse vídeo, que acha que não tem mais solução, que não há mais jeito, né? O Senhor mesmo fala, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, assim como o irmão Edno já deixou muito claro aqui. Procure uma igreja, meu amigo. Procure uma igreja, lá tem solução. Não é a igreja que é a solução para você, mas ela traz a solução para você. Amém? Vá a uma igreja, seja uma igreja batista, né, que o nosso irmão faz parte. Nós também temos a nossa igreja Missão Ômega aqui em Portugal, ali em Vila Nova de Gaia, Rua de Moçambique, bem na frente do auditório de Gaia. Você é nosso convidado às 18 horas no domingo. Vamos lá hoje, faça uma visita. Amém? E você será muito bem recebido. Muito obrigado, irmão Edno. E até lá. Dá tchau pra galerinha ali, Eu ó. agradeço, que Deus abençoe a todos. Estamos aí. Amém. Chegando ao Brasil, estamos juntos. Até logo.